E aí, rapaziada, aqui quem fala é Elisa e a gente vai estar dando início aí à aula 2 com o tema de neuroanatomia ainda, né? Falando sobre a cabeça. Houve um imprevisto, era para o Alfredo dar essa aula sobre fisiologia, mas ele não pôde, então eu vou acabar estando no lugar dele falando sobre nervos cranianos. Eu espero que vocês gostem, dê o curtir. Qualquer dúvida deixe no comentário ou venha falar comigo. Vamos começar? Bora lá então. Primeira coisa, eu queria estar falando para vocês sobre duas críticas construtivas que eu tive. A primeira para falar mais devagar, porque eu costumo falar rápido, mas vocês sabem aí, quem já teve aula comigo, que é uma característica minha, que eu vou estar tentando ajustar. E a segunda é para mostrar com o mouse as imagens. Vou ver aqui se funciona. Na última eu tentei, mas não gravou. Eu vou estar vendo aqui se funciona, certo? Então vamos lá. A gente vai falar sobre nervos cranianos. São 12 pares de nervos cranianos. E a gente vai estar começando com o nervo 1, o nervo olfatório, certo? Vamos estar falando sobre ele. A gente não vai aprofundar. O que a gente vai estar falando é sobre origem, características, funções, lesão e teste. São esses 5 aspectos que a gente vai estar falando. Se você quiser um aprofundamento, pegue um livro de neuroanatomia, beleza? Mas pode estar tirando as dúvidas aí comigo sim. Então vamos lá? Primeiro nervo craniano, nervo olfatório, certo? Ele é um nervo sensitivo com fibras aferentes, né? Com filamentos desmielinizados, a gente já viu isso na aula passada. Origem no bulbo olfatório. A neuroanatomia aqui de localização vai ser muito importante. Então aí quem não viu a aula passada, não aprofundou, não estudou, antes de ver essa aula, esteja aí revisando sobre neuroanatomia, que vai ser importante. Como o próprio nome diz, o nervo olfatório tem a função olfatória. E lesões no nervo olfatório levam a anosmia e hiposmia. Elisa, o que é isso? Anosmia e hiposmia? Fácil, vamos pelo prefixo. A é um prefixo negativo de não, ou seja, não olfação. A pessoa ela fica sem a função olfatória. E hiposmia é um prefixo de menor, então a função olfatória fica diminuída. Bom, o teste é bem simples. Se eu sei a função, eu sei a lesão e eu sei como testar. Como eu vou testar? Pega alguma coisa com um cheiro mais forte, tipo um álcool em gel, e pede para o paciente cheirar. Se ele sentir simetricamente dos dois lados, a gente acredita que o nervo esteja correto, certo? Continuando, segundo o nervo olfatório, nervo óptico. A gente vai estar falando sobre ele, né? Vamos lá, então. Segundo nervo craniano, não nervo olfatório, segundo nervo craniano, nervo óptico. Ele é um nervo sensitivo também, com origem no quiasma óptico, com a função de captar informações vindas dos cones e bastonetes da retina, que visualizam objetos através da luz projetada neles. Então, lá no cursinho, naquela aula de física, a gente viu sobre cones e bastonetes, viu como a imagem chegava na retina e a partir dali o nervo óptico pega essa imagem formada na retina e leva para o cérebro interpretar, para o encéfalo interpretar, certo? Essa é a função do nervo óptico. Então, ele está muito relacionado com o fato de você ver a imagem. É um nervo bem interessante, porque você consegue visualizar ele no oftalmologista. O oftalmologista consegue ver, é um nervo bonito de se ver. A gente não vai estar falando aqui sobre as lesões, porque é um assunto mais da oftalmologia. Por isso que a gente não vai estar falando aqui sobre as lesões do nervo óptico.
Terceiro nervo craniano, nervo oculomotor. Nervo oculomotor é um nervo motor, ou seja, é diferente do que a gente viu, que a gente só estava vendo nervo sensitivo, é um nervo motor, que tem origem no sulco medial do pedúnculo cerebral. Ele surge ali no mesencéfalo dorsal, ao nível do colículo superior. Lembra da aula passada? A gente viu que o colículo superior está muito relacionado com a visão. Lógico, ele está ali na origem do nervo oculomotor. Meu Deus, Elisa, que tamanho de texto! Vamos com calma, é fácil, gente. Por quê? O nervo oculomotor, diferentemente do nervo óptico, ele está relacionado com inervação dos músculos dos olhos. O nervo óptico, ele é responsável pela levar a imagem para o encéfalo. O nervo oculomotor vai inervar com fibras eferentes músculos dos olhos. Então vamos ver que músculo ele inerva e assim, sabendo o músculo que ele inerva, a gente sabe a função que ele faz. Aqui vai muito da anatomia do olho, certo? Então vamos ver. Ele inerva o reto superior, que faz você olhar para cima. Bem claro, pelo nome. Inerva o reto inferior, que faz você olhar para baixo. Inerva também o reto medial, um músculo que te deixa vesgo. Inerva o oblíquo inferior, que te ajuda a olhar para cima e para dentro, próximo ao nariz. Além do músculo levantador da pálpebra superior, que mantém sua pálpebra levantada e seu olho aberto. Por fim, ele inerva o músculo da pupila, que abre e fecha de acordo com a quantidade de luz no ambiente e com a distância do objeto a ser visto. Ponto. Muitos músculos aí, mas são músculos que você, pelo nome, você consegue saber a função dele. Por exemplo, músculo da pupila, ele tem a ver com a pupila. E a gente sabe que a pupila tem a ver com a quantidade de luz. É aquilo que você faz para o seu primo, de jogar a luz com uma lanterna no olho dele, para ele ver a pupila dele fechando. É uma mágica, você vira mágico para o seu primo. Então, a gente vai logicamente pelos nomes, certo? Sabendo a função, a gente sabe a lesão. O olho ele vai ficar fechado com a pálpebra caída, o que chamamos de ptose palpebral, e fica deslocado para a lateral e para baixo. Tem um exemplo? Tem sim. Veja bem. Olho fechado com a pálpebra caída, o olho fica deslocado para a lateral e para baixo, como está aqui no exemplo. Dando continuidade, a gente já viu o 1, o 2 e o 3. Vamos para o quarto, nervo troclear, que também tem a ver com os nossos olhos. O nervo troclear, quarto par de nervos cranianos, é um nervo motor com origem no véu medular superior. Observação importante: é o único nervo craniano que sai da parte de trás do cérebro e dá uma volta no tronco cerebral. Função: o nervo troclear inerva um músculo chamado de oblíquo superior. Uai, Elisa, a gente já viu o oblíquo. Já, a gente viu o oblíquo inferior. Esse é o superior, que abaixa o olho quando ele está olhando em direção ao nariz e roda o olho para dentro. Ele o ajuda a descer, olhando as escadas, a olhar algo embaixo de você, ou a manter o olho fixo em um objeto quando você joga a cabeça para um ou outro ombro. Ou seja, o nervo troclear é um nervo muito importante no seu andar. É um nervo que te faz ter uma visão enquanto você anda. Lesões do nervo troclear levam à visão dupla, diplopia. Primeiro nervo, nervo olfatório. Eu vou repetir até vocês decorarem. Elisa, não tem um macete para eu guardar os nervos? Alguns têm, outros não. Os que tiverem macete eu vou estar falando.
Segundo nervo, nervo óptico. Terceiro, oculomotor. Quarto, troclear. Quinto, trigêmeo. Vamos falar sobre o trigêmeo. Nervo trigêmeo é um nervo com função mista. O que é função mista? É a primeira vez que aparece essa função, essa característica. Função mista, ele tem tanto fibras aferentes, sensitivas, quanto fibras eferentes, motoras. Só que olha aqui, porém, há o predomínio de função sensitiva. Elisa, me explica uma coisa. Todo nervo vai ter predomínio de alguma coisa? Nem sempre, pode ser 50%, 50%. Mas o trigêmeo tem predomínio da função sensitiva. Outra observação, é assim chamado por possuir 3 ramos: o mandibular, o oftálmico e o nervo maxilar. Certo? Você faz um 3 e é a inervação do trigêmeo no seu rosto. Origem: entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, com a função de controlar principalmente a musculatura da mastigação e a sensibilidade facial. Sabendo a função, você sabe as lesões. 1. Paralisia dos músculos da mastigação, com desvio da mandíbula para o lado da lesão. Lesei o nervo trigêmeo direito. Mandíbula vai estar desviada para o lado direito. 2. Perda da capacidade de perceber sensações táteis, térmicas ou dolorosas suaves na face. E 3. Um que eu acrescentei, a perda do reflexo corneano e do espirro. Então, aqui tem o teste, o exame físico do trigêmeo. Você pega um papel, um algodão, um cotonete e vê simetricamente se a pessoa sente a pontada simétrica nas faces, para você ver se o trigêmeo, a sensibilidade está ok. Você faz isso também com um palito, né? Para ver a sensibilidade dolorosa se também está ok e simétrica. Gente, importante, simetria é importante. Repetindo, olfatório 1, óptico 2, oculomotor 3, troclear 4, trigêmeo 5 e o 6 é o abducente. Vamos nele então. Nervo oculomotor, troclear e abducente são os músculos, são os nervos que inervam os músculos dos olhos. E o óptico, ele não inerva músculo, tanto é que ele é um nervo sensorial, sensitivo. Ele leva os estímulos para a formação da imagem no cérebro. Então, o nervo abducente é um nervo motor, com origem no núcleo abducente na ponte, e com a função de enviar fibras motoras para os músculos retos laterais do olho. Viu como tem bastante anatomia do olho? Músculos retos superior, inferior, lateral. Oblíquo superior, inferior. Músculo levantador da pálpebra. Músculo da pupila. Beleza. O abducente, nervo reto lateral. Lesões, dano ao nervo ou ao seu núcleo, interrompe o controle do movimento horizontal do olho. Pode dar exemplo, Elisa? Posso. Aqui está a imagem. O exame, uma lesão do nervo abducente. Você vai ver um desvio convergente para dentro, medialmente. Um desvio divergente para fora, lateralmente. E um desvio da hipertropia, o desvio vertical. A imagem está bem clara, né? Vamos lá, toda hora que aparecer essa imagem eu vou repetir. 1, olfatório, 2, óptico, 3, oculomotor, 4, troclear, 5, trigêmeo, 6, abducente, 7, nervo facial, um nervo bem importante.
Nervo facial. É um nervo tanto motor como sensitivo. A gente viu que o nome disso é misto. Veja bem, ele tem 80% da sua função motora. O componente sensitivo do nervo facial é chamado de nervo intermédio. Vocês vão me perdoar a falta de acento, que o computador está meio estragado, tá? Origem no sulco bulbo pontino, lateralmente ao cesto. Função: inervam os músculos da mímica e da audição. Controlam a sensibilidade auricular e os 2/3 anteriores da gustação na língua. Presta atenção. Por que eu disse que é um nervo importante? Para a humanidade foi um dos nervos mais importantes do mundo, porque a expressão do ser humano vem desse nervo, por inervar os músculos da mímica. Ou seja, a sua cara de emoção, a sua cara de felicidade, a sua cara de tristeza é por esse nervo, é o nervo facial. Isso é a parte motora dele. A parte sensitiva, por exemplo, é as fibras aferentes vindas dos 2/3 anteriores da língua pela gustação. É interessante o nervo facial que ele tem duas lesões muito importantes. A lesão periférica, paralisia facial periférica, chamada paralisia do Bell, e a paralisia facial central. Vamos começar com a periférica, uma de cada vez. Bom, tem 4 sinais e sintomas importantes na paralisia facial periférica. 1. Globo ocular levantado, chamado sinal do Bell. 2. Rosto assimétrico. 3. Olho constantemente aberto. E 4. Sensação de que a face está torcida. Elisa, pode me dar um exemplo? Posso, sempre vai ter imagens para ilustrar. Olha aqui. Letra A. Na letra A, a gente tem incapacidade de levantar a sobrancelha esquerda. Paralisia do Bell. E a gente tem a incapacidade de franzir a testa esquerda. Veja que ele não tem rugas, né? Letra B. Incapacidade de fechar o olho esquerdo com força. Incapacidade de levantar ou movimentar a boca esquerda. E letra C. Incapacidade de fechar o olho esquerdo completamente. E desvio da boca para a direita devido à paralisia esquerda. Desvio da boca para a direita devido à paralisia esquerda. Paralisia facial central. 3 aspectos importantes. Atinge apenas o quadrante inferior da face, ou seja, só embaixo. A ausência do sinal do Bell, que a gente viu no slide anterior. E lesão do lado contralateral. Como assim? Se eu atingir o nervo facial na direita, se a paralisia for central, eu vou ter uma lesão do lado esquerdo. Vamos ver a diferença de a periférica, para outra, a central. Aqui a gente tem a central, aqui a gente tem a periférica. O de amarelo são as diferenças. A testa na periférica não enruga. A sobrancelha não se eleva. Na central isso acontece porque só atinge o quadrante inferior. Na periférica a gente tem o sinal do Bell. O olho não se fecha, o globo ocular gira para cima. Na central, isso acontece porque é só o quadrante inferior. Lembrando que a central é contralateral, a periférica não. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial e agora o 8º, vestíbulo coclear. Esse eu tenho uma manha. Qual é uma nota boa para tirar no vestibular? 10. Sim, óbvio, 10 seria a melhor nota. Mas, como nós somos humanos, conseguimos tirar 10 no Enem? Não. Tiramos o quê? 8. 8 é uma boa nota. Então, por isso, o nervo 8, o 8º nervo, é o nervo vestíbulo coclear.
Oitavo nervo, vestíbulo coclear. É um nervo sensitivo, com origem no sulco bulbopontino, lateralmente ao sétimo. Como o próprio nome diz, esse nervo ele transmite impulsos do aparelho vestibular da cóclea, ou seja, é um nervo ligado ao equilíbrio e à audição, certo? Anatomia isso. Lesões. Se eu sei a função, eu sei a lesão. Falta de equilíbrio e problemas na audição. Teste é bem simples. A gente vai ver se a pessoa ouve, se ela está com a audição comprometida ou não. Você pede para ela fechar os olhos e faz este barulho com os dedos. Ela adivinha de onde está vindo o barulho. Se ela adivinhar, tá tudo certo. É um teste simples. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear e o nono, glossofaríngeo. Nono par, nervo glossofaríngeo. É um nervo misto, também com origem no sulco, com origem no sulco lateral posterior do bulbo. As fibras motoras, elas são enviadas para o músculo estilofaríngeo. Ele tem fibras parasimpáticas para as glândulas parótidas, aferentes relacionadas à gustação proveniente do terço posterior da língua, nasofaringe e palato. Ou seja, os 2 terços anteriores era o facial. O terço posterior é o glossofaríngeo. A lesão no glossofaríngeo dá perda da sensibilidade do terço posterior da língua. O teste é bem simples. Se ele tem a sensibilidade do terço posterior, a gente vai pegar algo que a pessoa sente o gosto e colocar no terço posterior. Se ela sentir, cheque, o nervo está bem. Se não, tem problema aí. Lembrando que simetria é importante. Vamos lá. Olfatório, óptico, olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo. Agora o nervo nota 10, de tão importante que ele é, o vago. Nervo nota 10 de importância, o nervo vago. Também é um nervo misto, com origem no sulco lateral posterior, abaixo do nono. Ele é responsável pela inervação parasimpática de praticamente todos os órgãos abaixo do pescoço: pulmão, coração, estômago, intestino delgado. Ou seja, por isso ele é importante. Você já ouviu falar muito do nervo vago em aulas de fisiologia, não é mesmo? Lesões do nervo vago provocam dificuldades para engolir, rouquidão, dificuldades para falar, contrações nos músculos da faringe e laringe e alterações na pressão arterial e batimentos cardíacos. É pela inervação parasimpática dele. O teste do nervo vago, ele é bem simples. Você provoca a ânsia, faz o reflexo do vômito. Vai com o palito mais longe que conseguir para a pessoa dar ânsia e assim você está provocando o reflexo do vômito. O reflexo do vômito é a contribuição do nervo vago. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago e agora o acessório. Nervo número 11, nervo acessório. Esse é legal de decorar também. No futebol a gente tem o 10, que é o camisa 10, o melhor do time, e a gente tem o 11, que é sempre acessório do 10. É um nervo motor com origem no sulco lateral posterior do bulbo e medula, com a função de nervar os músculos trapézio e esternogleidomastoideo. Muito interessante esses músculos. Qual? O esternogleidomastoideo.
Ele é um músculo interessante porque é um músculo, o único músculo do corpo que a ação é para o lado oposto. Ou seja, se eu viro a cabeça para o lado oposto. Se eu faço a contração do esternocleidomastoide direito, eu estou virando a cabeça para o lado esquerdo e vice-versa. Então, uma lesão no nervo acessório direito provoca fraqueza para virar a cabeça para a esquerda. Eu vou estar atingindo o nervo acessório direito, vou estar comprometendo a contração do esternocleidomastoide direito, porém, como o esternocleidomastoide faz a ação do lado oposto, a minha fraqueza vai ser para virar a cabeça para a esquerda. Entenderam? O exame físico, você vê a simetria dos ombros e se há movimentação. Vamos lá. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e agora o último, o hipoglosso. 12º, último par, nervo hipoglosso. É um nervo motor com origem no sulco lateral anterior do bulbo, com a função de inervação motora da língua e, óbvio, se ele inerva a língua de uma maneira com fibras eferentes, se eu tiver uma lesão, eu vou ter fraqueza ou atrofia da língua. O hipoglosso faz a parte motora da língua. Facial e glossofaríngeo faz a parte sensitiva. Exame físico bem simples, você pede para a pessoa mover a língua para o lado direito, esquerdo e para frente. Se ela conseguir, o nervo hipoglosso ele está de acordo. Para esquerda e para frente, igual eu fiz agora, como vocês podem imaginar. Para terminar, para encerrar, para quem gosta de mapa mental, esse daqui é um mapa mental bem legal, com os nomes dos nervos e as funções, né? Bem simples, de onde eles saem também, né? Ali no desenho tá a setinha. E é isso. Só uma observação sobre o nervo acessório, eu esqueci de falar, é um nervo importante que sai da medula também, tem origem na medula. É o único que tem origem na medula na parte cervical superior. Bom, se você gostou, dá o like. Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário. E estamos aí. Próxima aula, Alfredo, com o tema fisiologia. Meu muito obrigada e até mais.